beware, beware. And I eat men like air. Uma coisa que eu curto muito ler é teoria literária, e eu tô lendo um livro que é, tipo, muito bom, que é o Mutações da Literatura no Século XXI, da Leila Perrone Moisés. Esse aqui, eu acho a capa lindíssima, e eu ainda não vou falar sobre ele, porque eu ainda não terminei de ler, mas esse livro discute muito sobre o ensino da literatura, sobre como é que a literatura é ensinada pra gente, e me fez pensar muito sobre o que eu faria se eu fosse professora de ensino médio, como é que eu ensinaria literatura. Eu sei que, tipo, não dá pra fazer isso, eu sei que tem uma quantidade de matéria que tem que ser ensinada e tal, mas assim, pensando num mundo utópico em que eu pudesse mandar nas coisas e pudesse fazer todas as regras, e daí eu resolvi escolher 5 livros que eu ensinaria pro ensino médio caso eu fosse professora de literatura. O primeiro deles é o As Vantagens de Ser Invisível. Eu já devo ter falado deles em uns 50 vídeos aqui no canal, porque ele realmente é um livro muito empático, e ele é um livro sobre estar amadurecendo, sobre estar passando por essa época. Ele fala sobre bullying, ele fala sobre abuso, ele fala sobre não se encaixar, sobre como fazer amigos, ele fala sobre depressão, sobre tentativa de suicídio. Então eu acho que ele facilmente conseguiria criar vínculo com os alunos e faria os alunos se colocarem um pouco mais no lugar do outro. Então esse seria uma escolha com certeza da minha lista. E é muito legal que ele é no formato de cartas. Então eu acho que já seria uma forma de introduzir que existem formas diferentes de se escrever e de se fazer narrativa. O segundo livro que eu trabalharia em sala de aula seria o Quem é Você, Alaska, do John Green, porque eu acho que além dele também lidar sobre coisas como depressão, porque eu acho que ele é um livro que discute muito sobre como os homens, os guris, assim como a nossa sociedade cria expectativa e idealiza as mulheres. Talvez pudesse ser Cidade de Papel, mas eu acho que o Quem é Você, Alaska, além dele ser mais curto, é um negócio que nessa época eu sei que o pessoal valoriza na hora de pegar um livro pra ler, e dele tratar de depressão, que é um negócio que o Cidade de Papel não trata tão profundamente. Quem é Você, Alaska, eu gosto mais, porque ambos os livros, eles discutem exatamente o ponto que pra mim é o motivo de escolha do livro, que é isso, sabe? De colocar grandes expectativas em cima de pessoas. Isso é muito bem explicado no Quem é Você, Alaska, porque o personagem principal, ele não conhece quase nada sobre ela, ele cria uma série de idealizações, ele cria uma série de verdades que ele acredita que ela seja, e é tudo mentira, tanto que quando as coisas vão acontecendo, ele vai vendo que ele não conhecia nada sobre ela, que tudo que ele conhecia sobre ela era um monte de coisa que ele tinha inventado, e todas as pessoas em volta dele eram apaixonadas por ela, mas nenhuma delas via ela do jeito que ela realmente era. Eram todos homens que estavam, tipo, colocando as suas próprias vontades em cima dela. Tem uma cena que ela fala, tipo, você não me entende, você nunca me entende. E quando você lê a primeira vez essa cena, você pensa, tipo, é só uma menina rebeldezinha falando que ninguém entendia ela, que drama. Mas conforme você vai lendo o livro, você vê que realmente ninguém entendia ela, porque ninguém queria ver ela do jeito que ela era. As pessoas julgavam ela pelo fato dela ser bonita, pelo fato dela ser popular, e ninguém parava pra ver o que estava acontecendo com ela. E o protagonista é um cara que se acha super sensível, super diferente, super legal, que se interessa realmente pelas pessoas, que tem empatia, mas ele faz a mesma coisa com ela, porque querendo ou não, a gente vive numa sociedade em que os homens fazem isso com as mulheres estão lá pra fazê-los se desenvolverem, então ele coloca ela nesse papel de ser a musa salvadora da vida dele, sem ver ela como uma pessoa real, complexa, cheia de camadas. E obviamente eu acho isso incrível, eu acho que é uma lição que, tipo, a gente devia aprender desde cedo, a ver todo mundo como um outro ser humano. Terceiro livro que eu levaria pra sala de aula é Os Jogos Vorazes. Pra começar, a gente tem que ensinar revolução pra galera desde muito cedo, mas eu acho que ele é um livro que discute muito igualdade, e quando eu falo igualdade, nesse caso eu não quero dizer tanto de igualdade de sexo, embora também se fale sobre isso no livro, mas eu tô falando mais de igualdade de classe mesmo. A gente tem uma discussão do que representa a riqueza no livro e do que representa o desperdício e a exploração, e eu acho que o livro, ele é tipo uma metáfora tão genial pra nossa sociedade, que é uma forma muito boa de ir inserindo esse tipo de discussão e esse tipo de pensamento questionador, e de buscar um mundo melhor, e de ter mais empatia, e de querer fazer as coisas de um jeito diferente desde cedo nas pessoas. O quarto livro que eu ensinaria em sala de aula, obviamente, é Harry Potter, porque não poderia faltar. Pra mim, Harry Potter é tipo assim, a bíblia da empatia, e de ter igualdade, e de tratar todo mundo como um outro ser humano, e de querer fazer um mundo melhor, e de lutar pelas coisas certas. Então eu acho que teria que ser presente. Eu diria que as pessoas podem escolher qualquer um dos livros. E a última coisa que eu faria seria dizer pra cada um poder escolher o livro que quisesse, porque eu acho que, tipo, incentivar o gosto pela literatura é muito importante. Eu entendo a necessidade da gente ler Machado de Assis, mas quando eu li Machado de Assis eu tinha 14 ou 15 anos, eu gostei, mas é porque eu sou meio retardada, eu sempre gostava de uns livros estranhos que ninguém gostava, mas todo
mundo detestou. A gente leu Italo Calvino também, todo mundo detestou. Porque são livros muito complexos, e não só complexos no sentido de adolescente ser burro, não é isso que eu tô falando, mas são complexos no sentido de serem histórias que os adolescentes geralmente não se identificam tanto, por estar em outra fase da vida, por estar interessado em ficar com outra pessoa, por estar interessado em coisas muito próprias da época, e querendo ou não, os dramas dos livros que a gente lê quando a gente tá nessa idade são dramas muito mais adultos e muito mais distantes do que a gente tá vivendo. Eu acho que para incentivar o gosto pela literatura, a gente tem que colocar a literatura como uma forma de viver experiências, de gerar identificação e de se sentir menos sozinho. Então eu tentaria aproximar muito a literatura da realidade das pessoas que estivessem lendo. E por isso que eu deixaria as pessoas escolherem um livro e teriam que fazer um trabalho e apresentar pra turma inteira, falando por que escolheram aquele livro e contando a história pra todo mundo saber. Então eu acho que, tipo, super seria legal. Mas eu tô falando aqui de louca, pensando muito, tipo, o que eu gostaria de ter lido também quando eu tava com essa idade. São os livros que eu mandaria ensinar na escola. Mas eu sei que eu tô só sendo louca aqui. Foda-se os alunos. O livro que deve ser ensinado é Ana Karenina.